vendido por 10 guinéus a mais no dia seguinte. Jackson, de Uriel, ofereceu-me 60 de imediato. Morland estava comigo na ocasião. Sim, disse Morland, que ouviu isso, mas esquece que o seu cavalo estava incluído. Meu cavalo. Ah, droga. Eu não venderia meu cavalo por 100. A senhora aprecia uma carruagem aberta, senhorita Morland? Sim, muito. Raramente tenho a oportunidade de estar em um, mas sou particularmente fã. Fico contente com isso, levarei você para passear no meu todos os dias. Obrigada, disse Catherine, com certo desconforto, por duvidar da propriedade de aceitar tal oferta. Levarei você até Lansdowne amanhã. Agradeço, mas o seu cavalo não precisará de descanso? Descanse. Ele percorreu apenas 23 milhas hoje, é um absurdo. Nada estraga tanto os cavalos quanto o descanso. Nada os cansa tão rapidamente. Não, não. Exercitarei o meu por uma média de 4 horas todos os dias enquanto estiver aqui. Você realmente vai, disse Catherine, muito séria. Isso será de 40 milhas por dia. 40. Sim, 50, para o que me importa. Bem, eu o levarei de carro até Lansdowne amanhã. Lembre-se, estou ocupado. Que delícia será isso! Gritou Isabela, virando-se. Minha querida Catherine, eu a invejo muito, mas receio, irmão, que não haverá espaço para um terceiro. Um terceiro, de fato. Não, não, não vim a Bath para levar as minhas irmãs a passear, isso seria uma boa piada, de facto. Morland deve cuidar de você. Isso gerou um diálogo de civilidades entre os outros dois, mas Catherine não ouviu nem os detalhes nem o resultado. O discurso de seu acompanhante agora decaiu de um tom até então animado para nada mais do que uma breve e decisiva sentença de louvor ou condenação no rosto de cada mulher que encontravam, e Catherine, após ouvir e concordar o quanto pôde, com toda a civilidade e deferência da mente feminina jovem, receosa de arriscar uma opinião própria em oposição à de um homem autoconfiante, especialmente no que diz respeito à beleza de seu próprio sexo, aventurou-se finalmente a variar o assunto com uma pergunta que há muito dominava seus pensamentos. O senhor já leu Udolfo, S.R. Thorpe. Udolfo. Ó senhor. Não eu. Nunca li romances, tenho algo mais a fazer. Catherine, humilhada e envergonhada, ia pedir desculpas pela sua pergunta, mas ele a impediu, dizendo: os romances estão todos tão cheios de disparates e coisas, não saiu um decente desde Tom Jones, exceto o monge, li isso outro dia, mas quanto aos outros, são as coisas mais estúpidas da criação. Acho que o senhor deve gostar de Udolfo, se o ler, é muito interessante. Não eu, de modo algum. Não, se eu ler algum, será o da senhora Radcliffe. Os romances dela são suficientemente divertidos. Valem a pena ser lidos. Tem um pouco de diversão e natureza neles. Udolfo foi escrito pela senhora Radcliffe, disse Catherine, com alguma hesitação, receando mortificá-lo. Não, claro, foi. Sim, lembro-me, era isso, eu estava a pensar naquele outro livro estúpido, escrito por aquela mulher de quem tanto falam, a que se casou com um imigrante francês. Suponho que se refira a Camila. Sim, é esse o livro, que conteúdo tão antinatural. Um homem idoso brincando de gangorra, peguei o primeiro volume uma vez e o examinei, mas logo percebi que não serviria. Na verdade, eu já imaginava que tipo de material seria antes mesmo de vê-lo. Assim que soube que ela havia se casado com um imigrante, tive certeza de que nunca conseguiria terminá-lo. Não colhi. Não houve perda alguma, asseguro, e é o mais horrendo disparate que se possa imaginar. Não há nada no mundo além de um velho a brincar de gangorra e a aprender latim. Juro-lhe que não há. Essa crítica, cuja justeza, infelizmente, passou despercebida pela pobre Catherine, os levou à porta do alojamento das A. Thorpe, e os sentimentos do leitor perspicaz e sem preconceitos de Camila cederam lugar aos sentimentos do filho dedicado e afetuoso ao encontrarem as A. Thorpe, que os avistara de cima, no corredor. Ah, mãe. Como vai? Disse ele, apertando-lhe calorosamente a mão. De onde você tirou esse chapéu tão esquisito? Isso faz você parecer uma velha bruxa. Aqui está Morland e venho passar alguns dias com vocês, então devem arranjar 2 boas camas em algum lugar por perto. Este endereço pareceu satisfazer todos os desejos mais profundos do coração da mãe, pois ela o recebeu com a mais encantada e jubilosa afeição. A seguir, ele dedicou a mesma porção de sua ternura fraternal às 2 irmãs mais novas, pois perguntou a cada uma delas como estavam e observou que ambas pareciam muito feias. Esses modos não agradaram a Catherine, mas ele era amigo de James e irmão de Isabela, e seu julgamento foi ainda mais comprado pela garantia de Isabela quando se retiraram para ver o novo chapéu, de que John a considerava a moça mais encantadora do mundo, e pelo compromisso de John, antes de se separarem, de dançar com ela naquela noite. Se ela fosse mais velha ou mais vaidosa,
tais ataques poderiam ter tido pouco efeito, mas, onde a juventude e a timidez se unem, é necessária uma incomum firmeza de raciocínio para resistir à atração de ser chamada de a garota mais encantadora do mundo e de ser tão precocemente prometida como parceira. E a consequência foi que, quando os dois Morlands, após uma hora sentados com os Torpes, partiram para caminhar juntos até a casa do Sr. Allen e James, ao fechar a porta atrás deles, disse: Bem, Catherine, o que achou do meu amigo Thorpe? Em vez de responder, como provavelmente eu teria feito se não houvesse amizade nem bajulação no caso, eu não gosto dele nem um pouco, ela respondeu diretamente: Eu gosto muito dele, ele parece muito agradável. Ele é um sujeito de excelente índole, um pouco falador, mas isso, creio, o tornará simpático ao seu sexo. E como a senhora aprecia o restante da família? Muito, muito mesmo, Isabela em particular. Fico muito contente em ouvir isso. Ela é exatamente o tipo de jovem mulher que eu gostaria de ver ligada a você. Ela tem tanto bom senso e é tão completamente natural e amável. Eu sempre quis que você a conhecesse, e ela parece gostar muito de você. Ela disse as maiores coisas em sua louvor que poderiam existir, e o louvor de uma moça como a senhorita Thorpe, até mesmo você, Catherine, tomando-lhe a mão com afeto, pode se orgulhar. De fato, sou, ela respondeu. Amo-a imensamente e fico encantada em saber que o senhor também a aprecia. Você mal mencionou algo sobre ela quando me escreveu após sua visita lá, porque pensei que em breve eu veria pessoalmente. Espero que aproveitem bastante o tempo juntos enquanto estiverem em Bato. Ela é uma moça muito amável, possui uma compreensão tão superior. Como aflições todos na família têm por ela, ela é evidentemente a favorita geral, e quão admirada ela deve ser em um lugar como este, não é? Sim, muito, de fato, o SR. Além a considera a moça mais bonita de Bato. Atrevo-me a dizer que sim, e não conheço homem que seja um melhor juiz de beleza do que o SR. Além, não preciso perguntar-lhe se está feliz aqui, minha querida Caterine. Com uma companheira e amiga como Isabella Thorpe, seria impossível que não estivesse, e os aliens, tenho certeza, são muito gentis consigo. Sim, muito gentil, eu nunca fui tão feliz antes, e agora que você veio, será ainda mais maravilhoso, quão bondoso de sua parte vir tão longe de propósito para me ver. James aceitou essa demonstração de gratidão e qualificou sua consciência para aceitá-la também, dizendo com perfeita sinceridade: De fato, Catherine, eu a amo muito. Consultas e comunicações sobre irmãos e irmãs, a situação de alguns, o crescimento dos restantes e outros assuntos familiares agora trocados entre eles, e continuaram, com apenas uma pequena digressão da parte de James, em louvor à senhorita Thorpe, até chegarem a Putney Street, onde ele foi recebido com grande amabilidade pelo senhor e pela senhora Allen, convidado por este para jantar com eles, e convocado por aquela para adivinhar o preço e pesar os méritos de uma nova manopla e gola. Um noivado em legais buildings impediu de aceitar o convite de um amigo e obrigou a partir apressadamente assim que satisfez as exigências do outro. O momento em que as duas partes se uniriam na sala do octógono sendo corretamente ajustado, Catherine foi então deixada ao luxo de uma imaginação elevada, inquieta e assustada sobre as páginas de Udolfo, alheia a todas as preocupações mundanas de vestir-se e jantar, incapaz de acalmar os receios da Sa. Além quanto à demora de uma modista esperada, e tendo apenas 1 minuto e 60 para dedicar, mesmo que à reflexão de sua própria felicidade, por já estar comprometida para a noite. Capítulo 8. Apesar de Udolfo e da costureira, o grupo da Putney Street chegou às Upper Rooms com bastante antecedência. Os Thorpe e James Morland chegaram apenas 2 minutos antes delas, e Isabella, após a cerimônia habitual de encontrar a amiga com a mais radiante e afetuosa pressa, de admirar o camento do vestido e de invejar o cachinho do cabelo, seguiu suas acompanhantes, de braço dado, para o salão de baile, sussurrando uma a outra sempre que uma ideia surgia e substituindo muitas ideias por um aperto de mão ou um sorriso de afeto. A dança começou poucos minutos depois de se sentarem, e James, que estava tão envolvido quanto a irmã, insistiu muito com Isabela para que se levantasse, mas Dion tinha ido à sala de cartas para falar com um amigo, e nada, ela declarou, a faria juntar-se ao grupo antes que sua querida Catherine pudesse fazê-lo também. Eu asseguro-lhe, disse ela, que não me levantaria sem a sua querida irmã por nada deste mundo, pois, se o fizesse, certamente ficaríamos separadas a noite toda. Catherine aceitou esta gentileza com gratidão, e continuaram como estavam por mais 3 minutos, quando Isabela, que conversava com James do outro lado dela, voltou-se novamente para a irmã e sussurrou: Minha querida criatura, receio que terei de deixá-la. Seu irmão está incrivelmente impaciente para começar. Sei que não se importará com a minha partida, e aposto que Dion voltará em um instante, então poderá facilmente me encontrar.
Catherine, embora um pouco desapontada, tinha bondade demais para opor si, e as outras levantando-se, Isabela teve apenas tempo de apertar a mão da amiga e dizer, adeus, meu querido amor, antes de se apressarem. A jovem senhorita Thorpe também dançando, Catherine ficou à mercê da senhora Thorpe e da senhora Allen, entre as quais agora se encontrava. Ela não podia evitar sentir-se aborrecida com a não aparição do SR. Thorpe, pois não só ansiava por dançar, mas também estava ciente de que, como a verdadeira dignidade de sua situação não poderia ser conhecida, ela compartilhava com as dezenas de outras jovens ainda sentadas todo o descrédito de querer um parceiro. Ser desonrada aos olhos do mundo, ostentar a aparência da infâmia enquanto seu coração é pura, suas ações inocentes, e a má conduta de outrem a verdadeira fonte de sua degradação é uma daquelas circunstâncias que pertencem peculiarmente à vida da heroína, e sua fortaleza sobre ela é o que particularmente dignifica seu caráter. Catherine também tinha coragem, ela sofria, mas nenhum murmúrio lhe passou pelos lábios. Daquele estado de humilhação, ela foi despertada, ao fim de 10 minutos, para um sentimento mais agradável ao ver, não o SR. Thorpe, mas o SR. Tio May, a 3 jardas do local onde estavam sentados. Ele parecia estar se movendo naquela direção, mas não a viu, e, portanto, o sorriso e a cor que sua súbita reaparição provocaram em Catherine passaram sem macular sua importância heróica. Ele estava tão bonito e tão animado como sempre e conversava com interesse com uma jovem mulher elegante e de aparência agradável, que se apoiava em seu braço e que Caterina imediatamente supôs ser sua irmã, assim, sem pensar, desperdiçando uma boa oportunidade de considerá-lo perdido para sempre por já estar casado. Mas, guiada apenas pelo que era simples e provável, nunca lhe ocorrera que o SR. Tio May pudesse ser casado, ele não se comportara, não falara como os homens casados a quem ela estava acostumada, ele nunca mencionara uma esposa e nunca reconhecera uma irmã. Dessas circunstâncias, surgiu a conclusão imediata de que a irmã dele agora estava ao seu lado e, portanto, em vez de ficar pálida como a morte e desmaiar no seio de Mrs. Além, Catherine sentou-se ereta, com os sentidos perfeitamente aguçados e as bochechas apenas um pouco mais rubras do que o habitual. O SR. Tio May e seu acompanhante, que continuavam a se aproximar, embora lentamente, foram imediatamente precedidos por uma senhora conhecida da Sa. Thorpe, e essa senhora, ao parar para falar com ela, fez com que eles, por pertencerem a ela, também parassem. Catherine, ao encontrar o olhar do SR. Tio May recebeu instantaneamente dele o sorriso de reconhecimento. Ela o devolveu com prazer e, aproximando-se ainda mais, ele falou tanto com ela quanto com a Sa. Aren, que o reconheceu muito educadamente. Sou muito feliz em vê-lo novamente, senhor. De fato, receava que tivesse deixado Bath. Ele a agradeceu por suas preocupações e disse que a havia deixado por uma semana na manhã seguinte ao prazer de tê-la visto. Bem, senhor, e ouso dizer que o senhor não está arrependido de estar de volta, pois este é o lugar ideal para os jovens e, de fato, para todos os outros também. Digo ao Sr. Allen, quando ele fala em estar farto disso, que tenho certeza de que ele não deveria reclamar, pois é um lugar tão agradável que é muito melhor estar aqui do que em casa neste período tão monótono do ano. Digo-lhe que ele tem muita sorte de ser enviado para cá por causa da saúde dele. E espero, senhora, que o Sr. Allen se sinta obrigado a gostar do lugar por considerá-lo útil. Agradecemos, senhor. Não tenho dúvidas de que ele o fará. Um vizinho nosso, o doutor Skinner, esteve aqui no inverno passado para tratar da saúde e saiu bastante robusto. Essa circunstância deve encorajar bastante. Sim, senhor, e o doutor Skinner e sua família estiveram aqui por 3 meses, então eu digo ao SR, além que ele não deve ter pressa em ir embora. Ali foram interrompidos por um pedido da Zá. Torque a Zá. Além, para que ela se movesse um pouco para acomodar a Zá. Ugs e Asta. Tio May, que haviam concordado em se juntar ao grupo delas. Isso foi feito, com o SR. Tio May ainda de pé diante deles, e após alguns minutos de consideração, ele convidou Catherine para dançar com ele. Este elogio, por mais agradável que fosse, causou grande mortificação à senhora, e ao recusar-se, ela expressou sua tristeza de tal forma como se realmente a sentisse, que se Thorpe, que a encontrou logo depois, tivesse chegado meio minuto antes, poderia ter pensado que os sofrimentos dela eram um tanto agudos demais. A maneira muito fácil com que ele então me disse que a havia feito esperar de modo algum a reconciliou mais com seu destino, nem os detalhes que ele mencionou, enquanto estavam de pé sobre os cavalos e cães do amigo que a acabara de deixar, e sobre uma proposta de troca de terriers entre eles, a interessaram tanto a ponto de impedi-la de olhar com frequência para a parte da sala onde deixara o SR. Tune,
de sua querida Isabela, a quem ela particularmente desejava apontar aquele cavalheiro. Ela não conseguia ver nada. Eles estavam em conjuntos diferentes. Ela estava separada de todo o seu grupo e afastada de todos os seus conhecidos. Uma mortificação sucedia à outra, e de tudo isso ela deduziu esta lição útil, que ir a um baile já com compromisso não aumenta necessariamente nem a dignidade nem o prazer de uma jovem. De uma vertente tão moralizadora como esta, ela foi subitamente despertada por um toque no ombro e, ao se virar, percebeu Asha. Hughes diretamente atrás dela, acompanhada pela Star. Chunei um cavalheiro. Peço desculpas, senhorita Morland, disse ela, por esta liberdade, mas de qualquer forma não consigo chegar à senhorita Thorpe, e a senhora Thorpe disse que tinha certeza de que a senhorita não teria a menor objeção em deixar esta jovem entrar com a senhora. A senhora Hughes não poderia ter recorrido a criatura alguma na sala mais disposta a agradá-la do que Catherine. As jovens foram apresentadas umas às outras, Miss Tilney expressando um sentimento adequado de tal bondade, Miss Morland com a verdadeira delicadeza de uma mente generosa, minimizando a obrigação, e Asa. Hughes, satisfeita por ter tão respeitosamente acomodado sua jovem pupila, retornou ao seu grupo. A senhorita Tilney tinha uma boa figura, um rosto bonito e uma expressão muito agradável, e seu porte, embora não possuísse toda a decidida pretensão e a resoluta elegância da senhorita Thorpe, tinha mais real elegância. As maneiras dela demonstravam bom senso e boa educação, não eram nem tímidas nem afetadamente abertas, e ela parecia capaz de ser jovem, atraente e estar em um baile sem querer fixar a atenção de cada homem próximo a ela, e sem sentimentos exagerados de deleite estático ou inconcebível vexação a cada pequena ocorrência insignificante. Catherine, imediatamente interessada por sua aparência e por sua relação com o Sr. Tilney desejava conhecê-la e conversava prontamente sempre que conseguia pensar em algo a dizer e tinha coragem e tempo para dizê-lo. Mas o obstáculo à rápida intimidade, causado pela frequente ausência de um ou mais desses requisitos, impediu que fizessem mais do que passar pelos primeiros rudimentos de um conhecimento, informando-se sobre o quanto a outra gostava de Bath, o quanto admirava seus edifícios e a paisagem circundante, se desenhava, tocava ou cantava, e se gostava de andar a cavalo. As duas danças mal haviam terminado quando Catherine sentiu o braço gentilmente segurado por sua fiel Isabela, que, em grande alegria, exclamou: "Finalmente consegui você. Minha querida criatura, tenho procurado por você esta hora. Que poderia induzi-lo a vir para este conjunto, quando sabia que eu estava no outro? Tenho estado bastante infeliz sem você. Minha querida Isabela, como foi possível eu chegar até você? Eu nem conseguia ver onde você estava. Então, eu dizia isso ao seu irmão o tempo todo, mas ele não me acreditava. Vá e veja por ela, Sr. Morland, eu disse, mas tudo em vão. Ele não se moveria um centímetro. Não foi assim, Sr. Morland. Mas vocês, homens, são todos tão imoderadamente preguiçosos. Eu o tenho repreendido a tal ponto, minha cara Catherine, que você ficaria bastante surpresa. O senhor sabe que nunca me importo com formalidades com esse tipo de gente. Olhe para aquela jovem com as contas brancas na cabeça, sussurrou Catherine, afastando a amiga de James. É a irmã do Sr. Tilney. Ah, meu Deus. Não me diga. Permita-me vê-la neste momento. Que moça encantadora. Nunca vi nada tão belo. Mas onde está o irmão dela, que tudo conquista? Ele está na sala. Aponte-o para mim agora mesmo, se ele estiver. Morreria de saudades dele. Senhor Morland, o senhor não deve ouvir. Não estamos a falar de si. Mas sobre o que é todo esse sussurro? O que está acontecendo? Eu sabia como seria. Vocês, homens, têm uma curiosidade tão inquieta. Falar da curiosidade das mulheres, de fato, não é nada. Mas fique satisfeito, pois o senhor não deve saber nada sobre o assunto. E isso é algo que o senhor acredita que me satisfaria? Bem, eu declaro que nunca conheci alguém como você. O que isso pode significar para você? O que estamos a discutir? Talvez estejamos a falar de si, por isso aconselho a não ouvir ou poderá acabar por ouvir algo que não seja muito agradável. Esse bate-papo trivial, que se prolongou por algum tempo, o assunto original parecia completamente esquecido, e embora Catherine estivesse muito satisfeita por ele ter sido deixado de lado por um momento, não pôde evitar uma leve suspeita quanto à total suspensão do impaciente desejo de Isabela de ver o Sr. Tilney. Quando a orquestra começava uma nova dança, James teria levado sua bela parceira, mas ela resistiu. Eu lhe digo, Sr. Morland, ela exclamou, eu não faria tal coisa por nada neste mundo. Como pode ser tão provocadora? Apenas conceba, minha cara Catherine, o que seu irmão quer que eu faça. Ele quer que eu dance com ele novamente, embora eu lhe diga que é uma coisa muito imprópria e totalmente contra as regras. Isso nos tornaria o assunto da cidade, caso não trocássemos de parceiros.
Pela minha honra, disse James, nestas assembleias públicas, isso é feito com frequência. Que é absurdo. Como pode afirmar isso? Mas quando os senhores têm um ponto a defender, nunca hesitam em nada. Minha doce Caterine, apoie-me, convença seu irmão de quão impossível é. Diga-lhe que o chocaria bastante vê-lo fazer tal coisa. Não o faria? Não, de modo algum, mas se o considera errado, é muito melhor que mude. Bem, exclamou Isabela, ouve o que a vossa irmã diz e mesmo assim não me darão ouvidos. Bem, lembre-se de que não é minha culpa se deixamos todas as senhoras de bata em alvoroço. Venha, minha querida Caterine, pelo amor de Deus, e fique ao meu lado. E lá foram eles, para recuperar seu lugar anterior. Enquanto isso, John Thorpe afastara-se, e Caterine, sempre disposta a dar ao ACR. Tilney a oportunidade de repetir o agradável pedido que já havia lisonjeado uma vez, dirigiu-se a Sa. Allen Iska. Thorpe o mais rápido que pôde, na esperança de encontrá-lo ainda com elas, uma esperança que, ao se revelar infrutífera, ela considerou extremamente irrazoável. Bem, minha querida, disse Azar. Thorpe, impaciente por elogios ao filho, espero que tenha tido um parceiro agradável. Muito agradável, senhora. Fico contente com isso. O Gion tem um espírito encantador, não tem? A senhora conheceu o SR. Tilney, minha cara, disse Azar. Allen. Não, onde ele está? Ele estava conosco há pouco e disse que estava tão cansado de ficar à toa que decidiu ir dançar, então pensei que talvez ele a convidasse, se a encontrasse. Onde ele pode estar? Disse Catherine, olhando em volta, mas ela não olhou em volta por muito tempo antes de vê-lo conduzindo uma jovem para a dança. Ah, ele tem uma parceira. Eu gostaria que ele a tivesse convidado, disse Asa. Allen, e após um breve silêncio, acrescentou, ele é um jovem muito simpático. De fato, ele é, Zá. Allen, disse a Zá. Thorpe, sorrindo complacentemente, devo dizer, embora seja sua mãe, que não é jovem mais agradável no mundo. Esta resposta inaplicável pode ter sido excessiva para a compreensão de muitos, mas não perplexou a Saa. Allen, pois, após apenas um momento de consideração, ela disse em um sussurro para Catherine: acho que ela pensou que eu estava falando do filho dela. Catherine estava desapontada e aborrecida. Ela parecia ter perdido por tão pouco o próprio objetivo que tinha em vista, e essa convicção não a inclinou a uma resposta muito graciosa, quando John Thorpe se aproximou dela logo depois e disse: Bem, senhorita Morland, suponho que você e eu teremos que dançar juntos novamente. Oh, não, sou muito grato a você. Nossas duas danças terminaram, e, além disso, estou cansado e não pretendo dançar mais. Senhor, não. Então, vamos andar e interrogar as pessoas. Acompanhe-me e eu lhe apresentarei os 4 maiores questionadores da sala, minhas 2 irmãs mais novas e seus parceiros. Eu tenho rido deles há meia hora. Mais uma vez, Catherine desculpou-se e, por fim, ele afastou-se para interrogar as irmãs sozinho. O resto da noite ela achou muito monótono o SR. Tilney foi chamado para o chá para se juntar à festa de seu parceiro, Asta. Tilney, embora pertencente a ela, não se sentou perto dela, e James e Isabela estavam tão envolvidos em conversar que esta última não teve tempo de dedicar mais à amiga do que um sorriso, um aperto de mão e minha querida Catherine. Capítulo 9. O progresso da infelicidade de Catherine a partir dos eventos da noite foi o seguinte. Apareceu primeiro como uma insatisfação geral de todos com ela enquanto permanecia nos aposentos, o que rapidamente provocou considerável cansaço e um violento desejo de ir para casa. Ao chegar à Putney Street, isso se transformou em uma fome extraordinária e quando esta foi saciada, converteu-se em um intenso desejo de estar na cama, tal era o extremo de seu sofrimento. Pois, ao lá chegar, ela imediatamente adormeceu profundamente, por 9 horas, despertando perfeitamente revigorada, de excelente humor, com novas esperanças e novos planos. O primeiro desejo de seu coração era aprimorar seu conhecimento com a senhorita Tilney, e quase sua primeira resolução, procurá-la para esse fim, no salão de bombas ao meio-dia. Na sala de bombas, alguém tão recém-chegado a Bath deveria ser recebido, e aquele edifício ela já considerava tão favorável para a descoberta da excelência feminina e a conclusão da intimidade feminina, tão admiravelmente adaptado para discursos secretos e confiança ilimitada, que era mais do que razoável que ela esperasse encontrar outra amiga dentro de suas paredes. Com o plano para amanhã assim definido, ela sentou-se tranquilamente com seu livro após o café da manhã, decidindo permanecer no mesmo lugar e na mesma ocupação até que o relógio marcasse 1 hora e, por hábito, pouco incomodada pelos comentários e exclamações da Saa. Allen, cuja vacuidade de espírito e incapacidade de pensar eram tais que, como nunca falava muito, também nunca podia ficar completamente em silêncio,
e, portanto, enquanto trabalhava, se perdesse a agulha ou quebrasse a linha, se ouvisse uma carruagem na rua ou visse uma mancha em seu vestido, ela deveria observá-lo em voz alta, quer houvesse alguém à disposição para lhe responder ou não. Por volta da 1h30, um rapor notavelmente alto a fez correr apressadamente até a janela e mal teve tempo de informar Catherine sobre a presença de duas carruagens abertas à porta. Na primeira, apenas um criado, e seu irmão dirigindo Miss Thorpe na segunda, antes que John Thorpe subisse correndo as escadas, exclamando: Bem, senhorita Morland, aqui estou eu. O senhor ou a senhora está esperando há muito tempo? Não pudemos vir antes. O velho diabo de um cocheiro levava uma eternidade para encontrar algo que coubesse, e agora é uma probabilidade de 10.000 para um que eles quebrem antes de sairmos da rua. Como vai, tá? Além. Foi um baile famoso na noite passada, não foi? Venha, senhorita Morland, apresse-se, pois os outros estão numa pressa insuportável para partir. Eles querem que a situação se resolva. O que o senhor quer dizer? Disse Catherine. Para onde todos vocês estão indo? Vai. Ora, o senhor não se esqueceu do nosso noivado. Não combinamos de dar um passeio de carro esta manhã. Que cabeça você tem? Estamos subindo Claverton Down. Algo foi dito sobre isso, lembro-me, disse Catherine, olhando para Sa. Além em busca de sua opinião, mas realmente não esperava por você. Não me esperem. Essa é uma boa. E que poeira você teria feito, se eu não tivesse vindo? O apelo silencioso de Catherine à sua amiga, por sua vez, foi completamente em vão, pois a Saa, além, não tendo o hábito de expressar qualquer sentimento por meio de um olhar, não estava ciente de que isso pudesse ser intencional por parte de alguém. Catherine, cujo desejo de rever Miss May poderia naquele momento suportar um pequeno atraso em favor de um passeio, e que não via impropriedade em ir com o Sr. Thorpe, uma vez que Isabela iria ao mesmo tempo com James, viu-se, portanto, obrigada a ser mais clara. Bem, senhora, o que a senhora diz a isso? Poderia me dispensar por 1 ou 2 horas? Devo ir. Faça como quiser, minha cara, respondeu Azraa. Além, com a mais plácida indiferença. Catherine seguiu o conselho e saiu apressada para se preparar. Em poucos minutos, ela reapareceu, mal tendo permitido que os outros dois tivessem tempo suficiente para pronunciar algumas breves frases em sua louvor, depois que Thorpe conquistou a admiração da Azraa. Além por sua gig e, recebendo os votos de despedida da amiga, ambas apressaram-se para descer. Minha querida criatura, exclamou Isabela, a quem o dever da amizade imediatamente chamou antes que ela pudesse entrar na carruagem. Você levou pelo menos 3 horas para se arrumar. Temia que estivesse doente. Que baile encantador tivemos ontem à noite. Tenho 1000 coisas a lhe dizer, mas apresse-se e entre, pois anseio por partir. Catherine seguiu as instruções e se afastou, mas não antes de ouvir sua amiga exclamando em voz alta para James: Que garota doce ela é. Eu a estimo muito. Não se assuste, senhorita Morland, disse Thorpe, enquanto a ajudava a entrar, se meu cavalo começar a dançar um pouco ao sair. Ele, muito provavelmente, dará 1 ou 2 mergulhos, e talvez tire o resto por 1 minuto, mas logo saberá quem é o seu mestre. Ele é cheio de energia, brincalhão como pode ser, mas não há vício nele. Catherine não achou o retrato muito convidativo, mas era tarde demais para recuar, e ela era jovem demais para admitir que estava assustada. Então, resignando-se ao seu destino e confiando no conhecimento que o animal tinha de seu dono, ela sentou-se pacificamente e viu Thorpe sentar-se ao seu lado. Tudo estando então arranjado, o criado que se encontrava à cabeçada do cavalo foi instruído, com voz importante, a deixá-lo ir, e partiram da forma mais tranquila imaginável, sem um relincho ou um coice ou qualquer coisa semelhante. Catherine, encantada com uma fuga tão feliz, expressou em voz alta seu prazer com grata surpresa, e seu companheiro imediatamente simplificou a questão ao assegurar-lhe que se devia inteiramente à maneira particularmente judiciosa com que ele então segurara as rédeas e ao discernimento e destreza singulares com que manejara sua chicote. Catherine, embora não pudesse deixar de se perguntar como, com um domínio tão perfeito do seu cavalo, ele achava necessário alarmá-la com a descrição das travessuras do animal, congratulou-se sinceramente por estar sob os cuidados de um cocheiro tão excelente, e percebendo que o animal continuava a avançar da mesma forma tranquila, sem mostrar a menor propensão a qualquer vivacidade desagradável, e considerando que o seu ritmo inevitável era de 10 milhas por hora de modo algum alarmantemente rápido, entregou-se a todo o desfrute do ar e do exercício do tipo mais revigorante, um belo dia ameno de fevereiro, com a consciência de segurança. Um silêncio de vários minutos sucedeu ao primeiro breve diálogo deles. Foi quebrado por Thorpe, que disse muito abruptamente: O velho Allen é tão rico quanto um judeu, não é? Catherine não compreendeu, e ele repetiu a pergunta, acrescentando em explicação: Ou Allen, o homem com quem você está. Ah, o Sr. Allen, quer dizer. Sim, creio que ele é muito rico.
E nenhuma criança, de modo algum? Não, de forma alguma. Uma coisa famosa para seus próximos herdeiros. Ele é seu padrinho, não é? Meu padrinho. Não, mas o senhor está sempre muito presente com eles. Sim, muito. Sim, era isso que eu queria dizer. Ele parece ser um bom e velho camarada, e viveu muito bem em sua época, posso assegurar, ele não é gotoso à toa. Ele toma o biberão dele todos os dias agora? Ele consome uma garrafa por dia. Não, porque deveria considerar tal coisa. Ele é um homem muito temperado, e o senhor não o imaginaria embriagado ontem à noite. Que Deus o ajude. Vocês mulheres estão sempre pensando na bebida dos homens. Ora, o senhor não supõe que um homem se abale por uma garrafa? Tenho certeza disto. Se todos bebessem a sua garrafa por dia, não haveria nem metade dos distúrbios que existem no mundo atualmente. Seria uma excelente notícia para todos nós. Não consigo acreditar. Ah, senhor, isso salvaria milhares. Não se consome nem a centésima parte do vinho que deveria neste reino. Nosso clima nebuloso precisa de ajuda. E, no entanto, ouvi dizer que se consome muito vinho em Oxford. Oxford. Não se pode beber em Oxford agora, asseguro, e ninguém bebe lá. É improvável que se encontre um homem que ultrapasse, no máximo, 4 pints. Agora, por exemplo, considerou-se notável, na última festa em meus aposentos, que, em média, consumimos cerca de 5 pints por pessoa. Foi visto como algo fora do comum. O meu é, sem dúvida, um produto de qualidade reconhecida. Não se encontraria frequentemente algo semelhante em Oxford, e isso pode explicar, mas isso lhe dará apenas uma noção da taxa geral de consumo de bebidas lá. Sim, isso dá uma noção, disse Catherine calorosamente, e essa noção é que todos vocês bebem muito mais vinho do que eu pensava que bebiam. No entanto, tenho certeza de que James não bebe tanto. Essa declaração provocou uma resposta alta e avassaladora, da qual nenhuma parte era muito distinta, exceto as frequentes exclamações que beiravam os votos, que a adornavam, e Catherine ficou, ao final, com uma crença bastante reforçada de que se bebia muito vinho em Oxford, e a mesma feliz convicção da sobriedade comparativa de seu irmão. As ideias de Thorpe, então, recaíram todas sobre os méritos de seu próprio equipamento, e ela foi chamada a admirar o espírito e a liberdade com que seu cavalo se movia, bem como a facilidade com que seus passos, além da excelência das molas, conferiam movimento à carruagem. Ela o acompanhou em toda a sua direção, da melhor forma que pôde. Ir antes ou além dele era impossível. O conhecimento dele e a ignorância dela sobre o assunto, a rapidez de expressão dele e a timidez dela impediram de fazê-lo. Ela não conseguia criar nada de novo em elogio, mas prontamente ecoava tudo o que ele escolhia afirmar, e foi finalmente acordado entre eles, sem qualquer dificuldade, que o equipamento dele é, de longe, o mais completo do tipo na Inglaterra, a carruagem dele é a mais elegante, o cavalo dele o melhor corredor e ele o melhor cocheiro. Não pensa realmente, Sr. Thorpe, disse Catherine, ousando depois de algum tempo considerar a questão como totalmente decidida e oferecer alguma pequena variação sobre o assunto, que a carruagem de James vai quebrar? Quebrar. Oh, meu Deus! Alguma vez você viu algo tão pequeno e adorável em sua vida? Não há um único prego de ferro a respeito disso. As rodas estão bastante desgastadas há pelo menos 10 anos, e quanto à carroceria? Pela minha alma, o senhor poderia despedaçá-la com um toque. É o mais diabólico e precário negócio que já vi. Graças a Deus. Conseguimos uma melhoria. Eu não estaria disposto a percorrer 2 milhas nele por 50.000 libras. Meu Deus! Gritou Catherine, bastante assustada. Então, por favor, voltemos. Certamente eles terão um acidente se continuarmos. Permita-nos voltar, Sr. Thorpe, pare e fale com meu irmão, e diga-lhe quão inseguro é. Inseguro. Oh, meu Deus! O que é de tão especial nisso? Eles só conseguirão um rolo se ele quebrar, e há muita sujeira, será uma excelente queda. Ah, que droga! A carruagem é suficientemente segura se um homem souber como conduzi-la. Um objeto desse tipo, em boas mãos, durará mais de 20 anos mesmo após estar bastante desgastado. Que Deus o abençoe. Eu me comprometeria por 5 libras a levá-lo a York e de volta sem perder uma unha. Catherine escutou com espanto, não sabia como reconciliar dois relatos tão diferentes sobre a mesma coisa, pois não fora educada para compreender as propensões de uma chocalho, nem para saber a quantas afirmações ociosas e falsidades impudentes o excesso de vaidade levará. A própria família dela era composta por pessoas simples e pragmáticas, que raramente buscavam humor de qualquer tipo. Seu pai, no máximo, contentava-se com um trocadilho, e sua mãe, com um provérbio, não tinham o hábito, portanto, de mentir para aumentar sua importância ou de afirmar no momento o que contradiziam no seguinte. Ela refletiu sobre o caso por algum tempo,
em grande perplexidade, e mais de uma vez esteve prestes a solicitar ao SR. Torpe uma visão mais clara de sua verdadeira opinião sobre o assunto, mas conteve-se, pois lhe parecia que ele não se destacava em fornecer essas visões mais claras, em tornar evidentes aquilo que antes tornara ambíguo, e, somando-se a isso, a consideração de que ele não permitiria realmente que sua irmã e seu amigo fossem expostos a um perigo do qual poderia facilmente preservá-los. Ela concluiu por fim que ele deveria saber que a carruagem estava de fato perfeitamente segura e, portanto, não se alarmaria mais. Para ele, toda a questão parecia completamente esquecida e o restante de sua conversa, ou melhor, de seu discurso, começava e terminava com ele e seus próprios interesses. Ele lhe contou sobre cavalos que comprara por manharia e vendera por somas incríveis, sobre corridas, em que seu julgamento previra infalivelmente o vencedor, sobre caçadas, em que matara mais pássaros embora sem ter um único bom tiro do que todos os seus companheiros juntos, e descreveu-lhe um famoso dia de caça, com os cães de raposa, em que sua previsão e a habilidade em dirigir os cães repararam os erros do caçador mais experiente, e em que a ousadia de sua montaria, embora nunca tivesse colocado sua própria vida em perigo por um momento, constantemente levava outros a dificuldades, que ele calmamente concluía terem quebrado os pescoços de muitos. Por menor que fosse Caterina em seu hábito de julgar por si mesma e por indefinidas que fossem suas noções gerais sobre como os homens deveriam ser, ela não conseguia reprimir completamente a dúvida enquanto suportava as efusões de seu interminável orgulho, sobre se ele era totalmente e completamente agradável. Foi uma suposição audaciosa, pois ele era irmão de Isabela, e ela havia sido assegurada por James de que seus modos o recomendariam a todas as mulheres. Mas, apesar disso, o extremo cansaço de sua companhia, que a dominou antes de completar uma hora fora e que continuou a aumentar incessantemente até pararem novamente na Putney Street, a induziu, em alguma medida, a resistir a tal alta autoridade e a desconfiar de suas capacidades de proporcionar prazer universal. Quando chegaram à porta da Zar, além, a surpresa de Isabela mal podia ser expressa ao descobrir que era tarde demais para que a acompanhassem até a casa, mais de 3 horas. Era inconcebível, inacreditável, impossível. E ela não acreditaria nem em seu próprio relógio, nem no do irmão, nem no do criado, não acreditaria em nenhuma garantia disso fundamentada na razão ou na realidade, até que Morland apresentasse seu relógio e confirmasse o fato, duvidar um momento a mais. Então, teria sido igualmente inconcebível, incrível, impossível, e ela só podia protestar, repetidamente, que nenhuma outra vez 2 horas e meia haviam passado tão rapidamente antes, como Catherine foi chamada a confirmar. Catherine não conseguiria dizer uma falsidade nem para agradar a Isabela, mas esta foi poupada da miséria da voz discordante de sua amiga, por não esperar sua resposta. Os próprios sentimentos dela absorviam completamente, sua angústia era mais aguda ao se ver obrigada a ir diretamente para casa. Fazia muito tempo que ela não tinha um momento de conversa com sua querida Catherine, e, embora tivesse milhares de coisas a dizer a ela, parecia que nunca mais estariam juntas, então, com sorrisos de uma miséria das mais requintadas e o olhar risonho da total desesperança, despediu-se da amiga e seguiu em frente. Catherine encontrou Azar, Allen, que acabara de regressar de toda a agitação ociosa da manhã, e foi imediatamente saudada com: "Bem, minha querida, aqui está você", uma verdade que ela não tinha maior inclinação do que poder para contestar, e espero que tenha tido um passeio agradável. Sim, senhora, agradeço-lhe. Não poderíamos ter tido um dia mais agradável. Então, Azar, Thorpe disse, ela ficou imensamente satisfeita com a presença de todos vocês. A senhora já viu Azar? Thorpe, então. Sim, fui ao salão de bombas assim que você saiu e lá a encontrei, e tivemos uma longa conversa. Ela disse que mal havia vitela à venda no mercado esta manhã, está tão incomumente escassa. Viu mais alguém conhecido nosso? Sim, concordamos em dar uma volta no crescente, e lá encontramos Azar, Ugis e o SR e Asta. Chunei caminhando com ela. Foi mesmo. E eles falaram com você? Sim, caminhamos juntos ao longo do crescente por meia hora. Eles parecem ser pessoas muito agradáveis. A senhorita Tilmei estava vestindo muito bonito musselina com bolinhas, e imagino, pelo que pude apurar, que ela se veste sempre de forma muito elegante. Ahá. Hugues conversou muito comigo sobre a família. E o que ela lhe disse sobre eles? Ah, um negócio vasto, de fato, ela mal falava de outra coisa. Ela lhe disse de que parte de Gloucestershire eles vêm? Sim, ela fez, mas não consigo me lembrar agora. Mas são pessoas de excelente índole e muito ricas.
A senhora Tilney era uma senhorita Drummond e ela e a senhora Hughes foram colegas de escola, e a senhorita Drummond tinha uma fortuna muito grande e, quando se casou, o pai dela deu-lhe 20.000 libras e 500 para comprar roupas de casamento. Ahá. Hughes viu todas as roupas depois que elas chegaram do armazém. E o SR e as Ra. Tilney estão em Bath. Sim, creio que sim, mas não tenho certeza. No entanto, ao recordar, tenho a impressão de que ambos estão mortos. Pelo menos a mãe está. Sim, tenho certeza de que é essa A. Shunei faleceu porque as Ra. Hughes me disse que havia um conjunto de pérolas muito bonito que o SR. Drummond deu à filha no dia do seu casamento e que as tá. Shunei possui agora, pois foram guardadas para ela quando a mãe faleceu. E o Sr. Shunei, meu sócio, é o filho único. Não posso ter certeza absoluta sobre isso, minha cara. Tenho uma ideia de que sim, mas, de qualquer forma, ele é um jovem muito bom, segundo a Saa. Hughes, e tem grandes chances de se sair muito bem. Catherine não fez mais perguntas. Ela já tinha ouvido o suficiente para sentir que a Saa Allen não tinha inteligência real a oferecer e que ela própria era particularmente infeliz por ter perdido um encontro com ambos, irmão e irmã. Poderia ela ter previsto tal circunstância? Nada deveria tê-la persuadido a sair com os outros, e, como estava, ela só pôde lamentar sua má sorte e refletir sobre o que havia perdido, até que lhe ficou claro que o passeio não fora de modo algum muito agradável e que o próprio John Thorpe era bastante desagradável. Capítulo 10. Os Allens, os Thorpes e os Morlands encontraram-se todos à noite no teatro e, como Catherine e Isabela sentaram-se juntas, houve então uma oportunidade para esta última proferir algumas das milhares de coisas que se haviam acumulado nela para a comunicação durante o imensurável período de tempo que a separara. Ah, céus! Minha amada Catherine, finalmente consegui encontrá-la. Foi o que ela disse quando Catherine entrou na caixa e se sentou ao lado dela. Agora, SR. Morland, pois ele estava próximo a ela do outro lado. Não lhe dirigirei mais uma palavra durante o resto da noite, portanto, peço-lhe que não o espere. Minha doce Caterine, como você tem estado durante todo esse tempo? Mas não preciso perguntar-lhe, pois você está deslumbrante. Você realmente fez o cabelo de uma forma mais celestial do que nunca. Você, criatura travessa, quer atrair a todos? Asseguro-lhe, meu irmão já está bastante apaixonado por você. E quanto ao SR? Tio Ney, mas isso já está resolvido, nem mesmo a sua modéstia pode duvidar do apego dele agora, o regresso dele a Bath torna isso demasiado evidente. Ah, o que eu não daria para vê-lo. Sou realmente bastante impaciente. Minha mãe disse que ele é o jovem mais encantador do mundo. Ela ouviu esta manhã. Sabe, você deve apresentá-lo a mim. Ele está em casa agora? Olhe ao redor, pelo amor de Deus. Asseguro-lhe, mal consigo existir até vê-lo. Não, disse Catherine, ele não está aqui, não consigo vê-lo em lugar algum. Oh, horrível. Nunca terei a oportunidade de conhecê-lo. O que achou do meu vestido? Acho que não está mal, as mangas foram inteiramente ideia minha. Sabe, estou tão excessivamente farta de Bato, seu irmão e eu concordávamos esta manhã que, embora seja muito bom estar aqui por algumas semanas, não viveríamos aqui por milhões. Logo descobrimos que nossos gostos eram idênticos ao preferirmos o campo a qualquer outro lugar. Na verdade, nossas opiniões eram tão exatamente as mesmas que era quase ridículo. Não houve um único ponto em que divergíssemos. Eu não a teria por nada neste mundo. Você é tão astuta. Tenho certeza de que teria feito algum comentário engraçado ou outro sobre isso. Não, de fato, eu não deveria. Ou sim, o senhor o faria de fato, eu conheço melhor do que o senhor conhece a si mesmo. O senhor nos teria dito que parecíamos feitos um para o outro, ou alguma tolice do tipo, o que me teria angustiado além da imaginação, minhas bochechas teriam ficado tão vermelhas quanto suas rosas, eu não o teria aceito por nada neste mundo. De fato, o senhor me faz uma injustiça. Eu não teria feito uma observação tão imprópria por qualquer motivo, e além disso, tenho certeza de que isso jamais me ocorreria. Isabela sorriu incrédula e conversou o resto da noite com James. A resolução de Catherine de se esforçar para encontrar Miss Tilney novamente permaneceu em plena força na manhã seguinte, e até o momento habitual de ir ao Pum-Pum, ela sentiu certo alarme devido ao receio de uma segunda prevenção. Mas nada disso ocorreu, nenhum visitante apareceu para atrasá-los, e os três partiram a tempo para o salão de bombas, onde o curso normal dos eventos e das conversas se desenrolava, o SR. Além, após beber seu copo de água, juntou-se a alguns cavalheiros para discutir a política do dia e comparar as notícias de seus jornais, e as damas passearam juntas, notando cada novo rosto e quase cada novo chapéu na sala.
A parte feminina da família Thorpe, acompanhada por James Morland, apareceu entre a multidão em menos de um quarto de hora e Catherine imediatamente tomou seu lugar habitual ao lado da amiga. James, que agora estava em constante vigilância, manteve uma posição semelhante e, separando-se do resto do grupo, caminharam daquela forma por algum tempo, até que Catherine começou a duvidar da felicidade de uma situação que, a confinando inteiramente ao amigo e irmão, lhe dava muito pouca participação na atenção de ambos. Eles estavam sempre envolvidos em alguma discussão sentimental ou acalorada disputa, mas o sentimento deles era expresso em vozes tão sussurradas, e a vivacidade acompanhada de tanto riso, que embora a opinião de Catherine não fosse infrequentemente solicitada por um ou outro, ela nunca conseguia dar uma por não ter ouvido uma palavra sobre o assunto. Finalmente, porém, ela foi autorizada a se desvincular de sua amiga pela necessidade declarada de falar com Miss May, que ela viu com grande alegria entrar na sala com a Saa. Hugues, e a quem imediatamente se juntou, com uma determinação mais firme de se apresentar, do que talvez tivesse coragem de ter, se não tivesse sido impelida pela decepção do dia anterior. A senhorita Tilmey a recebeu com grande civilidade, retribuiu suas investidas com igual boa vontade e continuaram a conversar enquanto ambas permaneceram na sala, e embora, na maior probabilidade, nenhuma observação tenha sido feita, nem expressão usada por qualquer delas que não tivesse sido feita e usada milhares de vezes antes, sob aquele teto, em cada temporada de Bath, ainda assim o mérito de serem proferidas com simplicidade e verdade, e sem vaidade pessoal, poderia ser algo incomum. Como seu irmão dança bem. Foi uma exclamação ingênua de Catherine no final da conversa que surpreendeu e divertiu seu acompanhante. Tem, ela respondeu com um sorriso. Sim, ele dança muito bem. Ele deve ter achado muito estranho ouvir-me dizer que estava noiva na outra noite, quando me viu sentada. Mas eu realmente estive comprometido o dia todo com o SR. Tarp. Ah, Tio Ney pôde apenas fazer uma reverência. Não imagina, acrescentou Catherine após um breve silêncio, o quanto fiquei surpresa ao vê-lo novamente. Eu me sentia tão certo de que ele havia partido. Quando Henry teve o prazer de vê-la antes, ele estava em Bath, mas por apenas alguns dias. Ele veio apenas para nos arranjar alojamento. Isso nunca me ocorreu e, claro, não o vendo em lugar algum, pensei que ele deveria ter partido. A jovem com quem ele dançou na segunda-feira não era uma senhorita Smith? Sim, uma conhecida das Ra. Ulis, ousaria dizer que ela estava muito contente por dançar. Você a considera bonita? Não muito. Ele nunca vem à sala de bombas, suponho? Sim, às vezes, mas ele saiu esta manhã com meu pai. A senhora Hughes juntou-se a eles e perguntou à senhorita Tomei se ela estava pronta para ir. Espero ter o prazer de vê-lo novamente em breve, disse Catherine. O senhor estará no baile de cotilhão amanhã. Talvez nós sim, creio que certamente o faremos. Fico contente com isso, pois todos nós estaremos lá. Essa cortesia foi devidamente retribuída e eles se separaram do lado de Miss May, com algum conhecimento dos sentimentos de sua nova conhecida, e do lado de Catherine, sem a menor consciência de tê-los explicado. Ela foi para casa muito feliz. A manhã havia respondido a todas as suas esperanças, e a noite do dia seguinte era agora o objeto de expectativa, o bem futuro. O que mais a preocupava era qual vestido e qual adereço de cabeça ela deveria usar na ocasião. Ela não pode ser justificada nisso. A vestimenta e, em todos os momentos, uma distinção frívola e a solicitude excessiva por ela frequentemente destrói seu próprio propósito. Catherine sabia muito bem de tudo isso, sua tia-avó lhe havia dado uma palestra sobre o assunto apenas no Natal anterior, e, no entanto, ela ficou acordada por 10 minutos na noite de quarta-feira debatendo-se entre seu musselina com manchas e seu musselina bordada, e nada além da falta de tempo a impediu de comprar um novo para a noite. Isso teria sido um erro de julgamento, grande, embora não incomum, do qual um membro do sexo oposto, em vez de sua própria família, um irmão em vez de uma tia-avó, poderia tê-la alertado, pois apenas um homem pode estar ciente da insensibilidade do homem em relação a um vestido novo. Seria humilhante para os sentimentos de muitas senhoras, se pudessem compreender o quão pouco o coração do homem é afetado pelo que é caro ou novo em seu vestuário, quão pouco é influenciado pela textura de seu musselina, e quão insensível é uma ternura peculiar em relação ao manchado, ao florido, à musselina ou ao jaconete. A mulher é suficiente para sua própria satisfação. Nenhum homem a admirará mais, nenhuma mulher a apreciará mais por isso. A arrumação e a moda são suficientes para o primeiro, e um certo ar de desleixo ou impropriedade será muito cativante para o segundo. Mas nenhuma dessas graves reflexões perturbou a tranquilidade de Catherine. Ela entrou nos aposentos na noite de quinta-feira com sentimentos muito diferentes daqueles que a acompanhavam na segunda-feira anterior.
Ela então exultava com seu noivado com Thorpe e agora estava principalmente ansiosa para evitar o olhar dele, para que ele não a convidasse novamente, pois, embora não pudesse, nem ousasse esperar que o Sr. Tilmei a convidasse para dançar uma terceira vez, todos os seus desejos, esperanças e planos se concentravam em nada menos. Toda jovem pode sentir empatia pela minha heroína neste momento crítico, pois toda jovem, em algum momento, já conheceu a mesma agitação. Todos estiveram, ou pelo menos todos se creram, em perigo devido à perseguição de alguém que desejavam evitar, e todos estiveram ansiosos pelas atenções de alguém que desejavam agradar. Assim que se juntaram aos Thorpe, a agonia de Catherine começou. Ela se inquietava se Dion Thorpe se aproximasse dela, escondia-se o máximo possível de sua vista e, quando ele lhe falava, fingia não ouvi-lo. Os cotilhões haviam terminado, a dança campestre começava e ela não viu nada dos Tilney. Não se assuste, minha querida Catherine, sussurrou Isabela, mas eu realmente vou dançar novamente com seu irmão. Declaro categoricamente que é bastante chocante. Eu lhe digo que ele deveria ter vergonha, mas você e Dion devem nos apoiar. Apresse-se, minha cara criatura, e venha até nós. O Dion acabou de sair, mas ele voltará em breve. Catherine não tinha nem tempo nem disposição para responder. Os outros se afastaram, Dion Thorpe ainda estava à vista, e ela se deu por vencida. Para que ela não parecesse, no entanto, observá-lo ou esperá-lo, manteve os olhos fixos em seu leque, e uma autocrítica por sua tolice, ao supor que em meio a tal multidão eles sequer encontrariam os Tilney em um tempo razoável, havia acabado de lhe ocorrer, quando ela se viu de repente abordada e novamente solicitada a dançar, pelo próprio Sr. Tilney. Com que olhos brilhantes e movimento ágil ela atendeu ao pedido dele, e com que agradável palpitação no coração ela o acompanhou até o cenário, pode-se facilmente imaginar. Para escapar e, como ela acreditava, escapar por tão pouco de Dion Thorpe e ser questionada tão imediatamente ao se juntar a ela, questionada por Mr. Tilney, como se ele a tivesse procurado de propósito. Não lhe parecia que a vida pudesse proporcionar qualquer felicidade maior. Mal haviam eles conseguido a tranquila posse de um lugar, contudo, a atenção dela foi capturada por Dion Thorpe, que estava atrás dela. Época áurea, senhorita Morland. Disse ele. Qual é o significado disso? Pensei que nós dois iríamos dançar juntos. Eu me pergunto por que você pensaria assim, pois nunca me perguntou. Isso é muito bom, por jovem. Eu lhe perguntei assim que entrei na sala. Estava prestes a perguntar novamente, mas quando me virei, você já tinha ido. Isto é um truque miserável e amaldiçoado. Eu vim apenas para dançar com você, e acredito firmemente que você estava noiva de mim desde segunda-feira. Sim, lembro-me de que lhe perguntei enquanto esperava no saguão pelo seu manto. E eu andei dizendo a todos os meus conhecidos que ia dançar com a garota mais bonita da sala, e quando me virem em pé com outra pessoa, vão me questionar muito. Oh, não, eles nunca pensarão em mim, depois de uma descrição como essa. Por Deus, se não o fizerem, os expulsarei da sala por serem imbecis. Que rapaz é aquele que você tem aí? Catherine satisfez a curiosidade dele. Tunei, ele repetiu. Não o conheço. Um homem de boa estatura, bem constituído. Ei, quer um cavalo. Aqui está um amigo meu, São Fetier, que tem um para vender que serviria para qualquer um. Um famoso animal inteligente para a estrada, apenas 40 guinéus. Eu tinha 50 razões para comprá-lo eu mesmo, pois uma das minhas máximas é sempre adquirir um bom cavalo quando encontro um, mas não atenderia ao meu propósito, não serviria para o campo. Eu daria qualquer quantia por um caçador de verdade. Atualmente, tenho 3, os melhores que já foram apoiados. Eu não os venderia por 800 guinéas. Fetier e eu pretendemos adquirir uma casa em Leicestershire para a próxima temporada. É tão desconfortável viver em uma pousada. Esta foi a última frase pela qual ele poderia cansar a atenção de Catherine, pois ele estava sendo levado pela pressão irresistível de uma longa fila de damas que passavam. O parceiro dela aproximou-se e disse: aquele cavalheiro teria me tirado do sério, se tivesse permanecido com a senhora mais meio minuto. Ele não tem o direito de desviar a atenção do meu parceiro de mim. Firmamos um contrato de mútuo consentimento para a duração de uma noite e toda a nossa concordância pertence exclusivamente um ao outro durante esse período. Ninguém pode se apegar à notificação de um, sem ferir os direitos do outro. Considero uma dança country como um emblema do casamento. A fidelidade e a complacência são os deveres principais de ambos, e aqueles homens que não desejam dançar ou casar-se não têm nada a ver com as parceiras ou esposas de seus vizinhos. Mas são coisas tão diferentes, que se pensa que não podem ser comparados. Para ter certeza de que não, pessoas que se casam nunca podem se separar, mas devem ir e manter a casa juntas. Pessoas que dançam apenas ficam em frente uma da outra em uma sala longa por meia hora. E tal é a sua definição de matrimônio e dança.
Sob essa perspectiva, certamente a semelhança não é marcante, mas creio que conseguiria apresentá-los de tal forma. Permitam-me que, em ambos os casos, o homem tenha a vantagem da escolha, enquanto a mulher possui apenas o poder de recusa, que, em ambos os casos, trata-se de um compromisso entre homem e mulher, formado para o benefício de cada um e que, uma vez estabelecido, pertencem-se exclusivamente um ao outro até o momento da sua dissolução, que é seu dever, cada um esforçar-se para não dar ao outro motivo para desejar que tivesse se entregado a outra pessoa e seu maior interesse manter suas próprias imaginações longe das perfeições dos vizinhos, ou de imaginar que estariam melhor com qualquer outra pessoa. O Senhor permitirá tudo isso? Sim, com certeza, como o Senhor afirma, tudo isso soa muito bem, mas, ainda assim, são tão diferentes. Não posso vê-los de forma alguma da mesma maneira, nem pensar que as mesmas obrigações lhes pertencem. Em certo aspecto, certamente há uma diferença. No casamento, espera-se que o homem sustente a mulher, e que a mulher torne o lar agradável para o homem, ele deve prover, e ela deve sorrir. Mas na dança, as suas funções são exatamente invertidas, a agradabilidade, a conformidade são esperadas dele enquanto ela fornece o leque e a água de lavanda. Isso, suponho, foi a diferença de deveres que o impressionou, tornando as condições incomparáveis. Não, de fato, eu nunca pensei nisso. Então, estou bastante sem saber o que fazer. Uma coisa, no entanto, devo observar. Essa disposição de sua parte é bastante alarmante. O Senhor proíbe totalmente qualquer semelhança nas obrigações e não posso, portanto, inferir que as suas noções sobre os deveres do Estado dançante não são tão rigorosas quanto seu parceiro poderia desejar? Não tem motivos para temer que, se o cavalheiro que lhe falou há pouco voltasse, ou se qualquer outro cavalheiro lhe dirigisse a palavra, não houvesse nada que o impedisse de conversar com ele o quanto quisesse. Senhor Torpe é um amigo muito particular do meu irmão, de modo que, se ele me dirigir a palavra, terei de retribuir, mas há mal 3 jovens na sala, além dele, com quem eu tenho alguma familiaridade. Isso será minha única segurança. Lamentavelmente, lamentavelmente. Não, tenho certeza de que não pode haver melhor, pois se não conheço ninguém, é impossível para mim conversar com eles, e, além disso, não desejo falar com ninguém. Agora me concedeu uma segurança que vale a pena, e prosseguirei com coragem. O senhor considera Bato tão agradável quanto quando tive a honra de fazer a pergunta anteriormente? Sim, bastante, mais ainda, de fato. Ainda mais. Cuide-se, ou esquecerá de se cansar disso no momento certo. O senhor deve estar cansado ao fim de 6 semanas. Não creio que ficaria cansado se aqui permanecesse por 6 meses. Bath, em comparação com Londres, tem pouca variedade, e todos descobrem isso a cada ano. Durante 6 semanas, Bath é agradável o suficiente, mas além disso é o lugar mais cansativo do mundo. Isso seria dito por pessoas de todas as descrições, que vêm regularmente todos os invernos, estendem suas 6 semanas para 10 ou 12 e partem finalmente porque já não podem mais se dar ao luxo de ficar. Bem, outras pessoas devem julgar por si mesmas, e aquelas que vão a Londres podem não dar valor a Bath. Mas eu, que vivo em uma pequena aldeia isolada no campo, jamais encontrarei maior uniformidade em um lugar como este do que em minha própria casa, pois aqui há uma variedade de diversões, uma variedade de coisas para se ver e fazer o dia todo, das quais nada sei lá. O senhor não é muito chegado ao campo. Sim, sou. Sempre vivi lá e sempre fui muito feliz. Mas certamente há muito mais uniformidade na vida no campo do que na vida em bar. Um dia no campo é exatamente igual ao outro. Mas então você gasta seu tempo de forma muito mais racional no campo. Eu tenho. O senhor não o faz. Não creio que haja muita diferença. Você está aqui apenas em busca de diversão o dia todo. E assim estou em casa, só que não a encontro tanto. Caminho por aqui, e assim o faço lá, mas aqui vejo uma variedade de pessoas em cada rua, e lá só posso ir e visitar as A. Além. O SR. Tio Ney estava muito divertido. Vale visite as A. Além. Ele repetiu. Que retrato de pobreza intelectual. No entanto, quando você se afundar novamente neste abismo, terá mais a dizer. Poderá falar de Bat e de tudo o que fez aqui. Ah, sim. Nunca mais me faltará assunto para conversar com Azar, além ou com qualquer outra pessoa. Acredito sinceramente que sempre falarei de Bato quando voltar para casa. Eu realmente gosto muito. Se eu pudesse ter o papai e a mamãe e o resto deles aqui, suponho que ficaria feliz demais. A vinda de James, meu irmão mais velho, é bastante agradável, e especialmente porque, para nossa surpresa, a família com quem acabamos de nos tornar tão íntimos já é amiga íntima dele. Ah, quem poderia algum dia se cansar de Bath? Não aqueles que trazem a ela sentimentos tão novos de toda sorte como você.
Mas papais e mamães, irmãos e amigos íntimos já se foram para a maioria dos frequentadores de bar e o honesto prazer de bailes e peças teatrais e das cenas cotidianas já passou para eles. Ali, a conversa deles se encerrou, as exigências da dança tornando-se agora demasiado insistentes para uma atenção dividida. Logo após chegarem ao fundo do conjunto, Catherine percebeu-se seriamente observada por um cavalheiro que se encontrava entre os espectadores, imediatamente atrás de seu parceiro. Ele era um homem muito bonito, de aspecto imponente, já passado da juventude, mas não da vitalidade da vida, e com um olhar ainda dirigido a ela, ela ouviu, a seguir, dirigir-se ao SR. Tionei num sussurro familiar. Confusa com seu aviso e corando de